nós conseguimos entender e botar em prática em nossa vida. O que os nossos irmãos aqui passaram para nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos novamente à nossa casa, trazendo esse calor humano tão necessário nesses dias que estão se aproximando aí, né? A gente abre a internet e só diz que vai ser inverno de Cusco, né? Então, que esse calor humano dessa casa, que a gente possa levar para nossas casas também, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos dar continuidade no livro que nós começamos na outra semana, que é a Educação dos Sentimentos, de Jácio Camargo. E o tema de hoje é o mesmo tema do título do livro, Educação dos Sentimentos. As funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente. O homem, pela sua origem extrafísica, possui uma série considerável de aptidões que pode sofrer um desenvolvimento gradativo e harmônico até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são estes que se encontram intimamente ligados no campo da moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulcro das virtudes humanas. Allan Kardec faz várias referências à necessidade de trabalharmos os sentimentos. No livro O Céu e o Inferno, ele proclamava que no encarnado como no desencarnado é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia com todas as letras: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? E como realizar esta caminhada de transformações sem que utilizemos os elementos educativos necessários? Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam o momento adequado para serem desenvolvidas. Esta análise do nosso interior possibilitará constatar quanto ainda nos falta descobrir que essa pureza é perfeitamente alcançável e que a paz interior é ideal e exequível, bem como a facilidade, como a felicidade deve fazer parte de nossos objetivos de aperfeiçoamento. Basta apenas que façamos a opção de caminho regido pelas leis de Deus, pois somente estas trarão as bem-aventuranças almejadas por todos nós. Por que então não colocarmos esses elementos em nossos projetos de vida, se a felicidade só virá através deles? É como se pudéssemos optar por dois caminhos. Um deles nos levará para o sofrimento e o outro para a plenitude interior. Ambos são regidos por leis específicas e antagônicas. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência e toda essa gama de comportamentos infelizes que perambulam pelo psiquismo humano. No entanto, as leis que regulam o caminho da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que elevam o ser humano à condição de espírito sublimado.
educação de sentimentos. A gente, como encarnado, a gente vem na Terra para esse aprendizado social, vamos dizer assim, né? A gente é criado dentro de uma família, com as leis dentro daquela família. Depois a gente vai para a escola e a gente vai aprendendo essa gama de matérias que está à nossa volta e nos tornando seres educados na matéria. E a gente esquece que a gente é um ser espiritual dentro da matéria. Antes de nós sermos carne, nós somos espírito. E somos a semelhança de Deus porque somos espírito. Já falamos sobre isso aqui, né? Quando Deus diz que somos semelhança, é porque nós não temos invólucro. Nós estamos numa passagem aqui espiritual carregando essa carga. Quando a gente se propõe a aprender, e a gente aprende todos os dias, a gente não se dá conta dessa parte da educação dos sentimentos. A gente não controla esses sentimentos, a gente não estuda os sentimentos. E de que maneira a gente pode fazer isso? E aí a gente se torna repetitivo. Por quê? O estudo da espiritualidade, na verdade, são 10, 12 temas. Em cima desses temas que a gente trabalha sempre. A gente precisa se conhecer. A gente precisa olhar para dentro de nós novamente. A gente precisa ter coragem suficiente para saber quem a gente é. Para a gente olhar os nossos defeitos e transformar. A educação é essa, no sentido amplo do sentimento, é usar esse sentimento, que não é mais nosso, é de Deus, que Ele está dentro de nós, é usar esse sentimento para fazer a travessia. Eu pensando hoje, né, porque a gente estuda e aí se programa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, a gente chega aqui e a gente passou agora, fez o estudo hoje ali e acabou discutindo sobre um tema que também é educacional. Porque tudo que a gente vive aqui na Terra é educacional. Quanto mais eu cresço no entendimento, quanto mais eu aprendo, quanto mais livro eu pego, quanto mais eu encontro pessoas que mexam com o meu eixo, que elas me cutuquem, que elas falem de uma maneira que eu possa entender ou interpretar, melhor é para nós como ser humano. Se diz, né, que tu quer conhecer uma pessoa, conviva com ela, né? E se tu quer realmente conhecer uma pessoa, conviva com ela intimamente e provoque. Isso nos casais, que as pessoas estão mais íntimas, quando um provoca o outro, se aquela pessoa estoura, fica brava, se revolta, e começa a discutir, ela mostra quem ela é. O sentimento, ela não tem controle sobre o sentimento. Ela não tem controle sobre a discussão, sobre a fala. E nós passamos por isso todos os dias da nossa vida. No trabalho, quando a gente está fazendo alguma coisa, vem alguém e bota um lixo em cima de uma mesa, a pessoa se revolta com aquilo e atira o lixo, pega, atira, né, o papel amassado, atira, bota. Tudo isso é um controle pessoal. É nós que precisamos nos transformar. E aí voltamos a falar novamente, para que as outras pessoas que estão na nossa volta se transformem. E eu pensando em nós aqui, que toda segunda-feira estamos aqui,
Quanta transformação já ocorreu, né? Quanta mudança entre nós mesmos, aos poucos, vai ocorrendo pelo que a gente fala, pelo que a gente estuda, pelas conversas que são fora daqui às vezes. É sinal que a gente já entendeu que a gente realmente precisa fazer essa transformação. Nós estamos hoje com necessidade. Eu recebi hoje um agradecimento pelo trabalho do centro, né? Uma pessoa que disse que desde que ela começou a vir no centro, que nós estamos ajudando ela. Na verdade, não é ela que está se ajudando em vir para o centro, em entender aquilo que a gente está fazendo aqui, que a gente se dispõe a fazer, esse estudo, essa conversa, e fazer a transformação nela. Não é a Karine, não é o Ronaldo, não é a Eliane, não é a Maísa, não é o médium que faz a transformação. É a pessoa querer realmente se melhorar. É entender que existe um processo que é demorado, que é difícil às vezes, mas que é essa busca que nós estamos aqui hoje, e toda segunda e toda sexta, quando o Dirceu vem, que é necessário para a gente. Hoje, nós aqui na mesa, a Eliane comentou, né, que a gente vem por nós, né? Nós aqui, os médiuns, a gente vem trabalhar na casa pelas nossas necessidades. Que nós passamos pelas agruras como todo mundo passa. Ninguém é melhor que ninguém. A gente encontra as dificuldades, e eu tenho certeza que, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com a Karine, a gente conversa e acontece com todo mundo. No momento em que a gente começa a vir no centro espírita, ou melhor ainda, tá? No momento em que a gente começa a entender que Deus está dentro da gente, Deus está no nosso pedaço, e a gente aceita e tem a fé e acredita e vai em frente, é impressionante como as coisas se acalmam na vida da gente. É impressionante como tudo fica tranquilo, até as dificuldades, aquelas que a gente espera que vai acontecer, tu entende que não é para aquele momento que está acontecendo. Às vezes a gente quer, né? Eu quero comprar um carro, eu juntei dinheiro e aí acontece um problema. Não é para aquele momento. Aí tu começa a entender e aceitar que não é para aquele momento. É essa educação que a gente busca, porque nós também, né? A gente estuda, a gente vem aqui e fala para vocês, mas nós passamos por isso também. A gente passa pelas dificuldades de estar num momento difícil, de não dormir direito por algum problema. Educar o sentimento, pessoal, é uma coisa que ela é simples por um lado, por um olhar simples a gente pode ter para isso, porque a gente quer o sentimento do bem, né? A gente quer amar as pessoas, a gente quer compreender, a gente quer dar carinho, é todo o sentimento do bem. É isso que a gente busca. Então quer dizer que é simples, né? E por que a gente se perde? Por que a gente tem as raivas, os rancor, as mágoas? Por quê? Se a gente sabe que não é para ter. Já quero me falar um pouco. É como afirmava Taylor Sheridan, tudo o que eleva converge, ou seja, as virtudes aglutinam os seres humanos, o amor une as pessoas e a bondade aproxima os indivíduos, enquanto tudo aquilo que não eleva separa, distancia um do outro e realimenta o egoísmo.
A importância, portanto, está na escolha do caminho, aquele que se eleva ou aquele que rebaixa a criatura. Desta escolha depende a sua felicidade. A ousadia proclamada por Horácio poderá ser acionada no sentido horizontal das conquistas intelectivas, da inteligência, do conhecimento e das coisas materiais. Poderá também ser dirigida para o sentido vertical, para cima e para o alto, na grande conquista das virtudes humanas. Foi o caso dos missionários do Cristo, que souberam ousar verticalmente, enfrentando todo um meio contaminado de interesses e de violências, cheio de hostilidade aos novos paradigmas da fraternidade. Souberam, no entanto, ousar para o alto, e seu exemplo foi a marca de sua fidelidade a Jesus. Conjugado a ousadia para frente e para o alto, nós desenvolvemos o amai-vos e instruí-vos, lembrado pelo Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, como corolário de uma educação voltada para os sentimentos humanos. Logo, o respeito às leis divinas gera felicidade e o desrespeito produz sofrimento. Nós já falamos sobre isso aqui e vamos sempre falar novamente para que isso fique impregnado na mente de cada um, na consciência de cada um, que nós somos seres espirituais e como seres espirituais nós somos imortais. Então nós viemos várias vezes reencarnando ou em algum planeta mais primitivo no começo da nossa evolução ou na Terra por milhares e milhares de anos. O que acontece? Cada vez que a gente reencarna, nos é dada a oportunidade da evolução. E o que é essa evolução que a gente tanto fala? É a transformação que o ser humano tem que passar como espírito. Ele tem que agir quando ele está encarnado, pensando como espírito, como um ser imortal que ele é. Então, a transformação é a caminhada da evolução. E essa transformação tem duas maneiras para ela acontecer, ou dois caminhos, ou melhor, dois degraus a subir para começar. É o autoconhecimento que nós precisamos ter e o aperfeiçoamento das nossas virtudes. E o que é esse autoconhecimento? É eu conseguir entender quem eu sou, aonde estão as minhas falhas, quais as arestas que eu preciso fechar, o que eu preciso aparar, o que eu preciso melhorar em mim. Então, no momento que eu tenho esse autoconhecimento, que eu consigo entender, interpretar, saber o que eu estou fazendo, como eu estou me comportando como um ser espiritual, eu consigo começar a desenvolver as minhas virtudes. Nós não viemos aqui para ficar estagnados, ficar parados. Nós viemos para se melhorar. Então, cada encarnação que nos é presenteada, digamos assim, é para esse melhoramento. Então, quando eu reencarno, é a minha obrigação me autoconhecer e, posteriormente, aperfeiçoar essas virtudes que já estão dentro de mim. Todos nós temos todas as virtudes adormecidas dentro de nós. Então, se a gente não se autoconhecer em primeiro lugar, nós não saberemos quais as virtudes que nós precisamos aperfeiçoar. O primeiro passo é o quê? Escolher, que é uma coisa, não tem como a gente fazer tudo numa encarnação só, é impossível se transformar numa encarnação só, mas tu consegue se melhorar um pouco
dar alguns passos. Então, a primeira coisa é eu escolher uma virtude que eu quero, uma educação de um sentimento dentro de mim, algo que eu queira fazer e começar a trabalhar naquilo ali. Ser mais bondoso, ou ser mais amoroso, ou ser mais generoso, ou praticar mais o perdão. Então eu preciso me posicionar, entender quem eu sou e começar a trabalhar uma virtude dentro de mim. E não é só um dia na semana que eu vou trabalhar essa virtude. Não é só o dia que eu venho aqui no centro que eu vou ser alguma coisa. Eu tenho que trabalhar as 24 horas do dia que eu tenho essa minha virtude. Se eu quero ser melhor, se eu quero ser uma pessoa boa, eu tenho que ser boa sempre e com todas as pessoas. Não é só com quem eu conheço, é com todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Se eu quero ser amorosa, eu tenho que ser amorosa com todos. Não posso ser amorosa só com alguém da minha família ou só com uma pessoa que eu tenho pouco convívio para mostrar que eu sou uma pessoa amorosa. Não, é com todos. Então é um trabalho demorado, mas é um trabalho que quando começar a ser desenvolvido e a gente começar a receber, colher os frutos disso que a gente está plantando, nós nunca mais vamos trilhar o outro caminho. Nós vamos continuar sempre desenvolvendo essas virtudes, melhorando essas virtudes, porque a gente tem um retorno muito bom disso. E aí vem a chamada felicidade. A felicidade é a recompensa que a gente tem das nossas boas ações. Mas é sempre fazer sempre a boa ação. E como a gente sempre fala, a gente sempre reforça aqui, estudar, se questionar, ler as coisas, mas questionar o que está lendo. Se ouve algo de alguém falando alguma coisa como verdade, não precisa tu bater de frente e questionar a pessoa, mas se questionar internamente o que a pessoa está passando, aquela posição dela. Será que realmente é assim? O que será que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com o que o Ronaldo fala? O que o Ronaldo tem que aprender com o que eu falo? Isso coloca dúvidas na cabeça dele e na minha quando ele está falando. E essas dúvidas é que fazem a gente crescer e fazem a gente entender mais coisas. Lembrar sempre, somos seres imortais. Quando a gente desencarnar aqui do planeta Terra, não vai desaparecer tudo e vai virar um breu e ninguém mais vai saber de nada e pronto, acabou. Não, a gente vai começar uma jornada, continuar uma jornada no lado espiritual, aprendendo também, para uma próxima encarnação a gente vir para passar pelas provas e continuar nossa evolução aqui na Terra, ou em algum outro planeta, se for o caso. As pessoas não amam o próximo porque não conhecem o amor, não perdoam porque não desejam, e se são egoístas é porque isso lhe dá prazer. Acontece que Deus não proibiu ninguém de amar, nem de perdoar, e tampouco determinou que fôssemos egoístas. Então, se transitarmos pelas veredas perigosas do desacato às leis da consciência, será por uma simples questão de preferência nossa, e deixamos assim a felicidade para mais tarde. O objetivo, portanto, da educação dos sentimentos é justamente esse: chegar ao caminho das virtudes, desenvolver essa função psíquica de extrema utilidade para o ser humano e auxiliar nesta caminhada cheia de armadilhas. É um esforço conjunto e harmônico de educadores e educandos para fazer aflorar do fundo do seu psiquismo a perfeição chamada sentimento, que lá se encontra em estado potencial. É isso aí. Para encerrar, então, a Karine comentou sobre várias encarnações que nós tivemos, né? E que
passamos por outros planetas, provavelmente, em evolução também, né? E isso me levou a pensar em quantas vezes nós tivemos mãe, né, nessa caminhada, e quantas vezes nós fomos educados por essas pessoas, e aqui quantas vezes foram mães também, né? Então essa educação, ela é um progresso. Hoje nós comentamos no estudo a respeito de como que a gente faz a transformação para o entendimento sobre fatos, né? Se nós não fizer isso dentro de casa, de pequeno, e isso deveria de ser uma coisa mais ampla, seria a nível de país realmente, com algumas outras situações colocadas, para a gente aprender que aquilo é normal. E aí hoje foi falado um estudo sobre a morte. Se a gente falar em casa normalmente sobre a morte, aquilo vai chegar no momento de acontecer, o desencarne. É lógico que as pessoas vão ter o sentimento da perda, mas o entendimento vai ser tão natural que não há o sofrimento do pós-morte, aquela coisa do apego do material. É essa educação que a gente precisa chegar. É claro que eu aqui falando, e hoje no estudo até falei dessa forma, é como se fosse uma utopia, um sonho, né? Nós precisamos chegar porque deveria de ser assim. Só que isso a gente tem que começar dentro das nossas casas. A transformação tem que vir de dentro para fora, sem a espera do externo. É a única maneira da gente conseguir realmente entender o que é isso que está sendo pedido pela espiritualidade. E se vocês se derem conta do que está acontecendo, e essa semana passada, com as chuvas que aconteceram, as catástrofes que aconteceram, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, o que está acontecendo, é uma transformação rápida, gente. Nós temos 30 anos pela frente que as coisas vão ser um turbilhão. E é por isso que eu falo que a gente tem que sair da caixinha. Está na hora de entender o que está acontecendo na espiritualidade. Abrir o leque, desligar a novela, pegar um livro e buscar o conhecimento. Karine falou sobre estudo, eu falo sobre estudo. É a única coisa que faz é tirar a dúvida, é aquela dúvida que apresenta dentro do livro. Porque nem tudo que a gente lê, para nós no cérebro vai ser verdade. Nem tudo que a gente fala aqui na frente vai servir para todo mundo. Mas é bom que cada um aqui pense, até diferente do que eu estou falando, do que a Karine falou, para que haja essa evolução do ser humano. Essa necessidade que a gente busca, as nossas conversas aqui na frente se tornam repetitivas em certos assuntos. A gente fala de amor, o amor de Deus, aonde está Deus, né? A gente fala sobre Jesus, que é o nosso governador espiritual. Como é que a gente entende, né? Que Jesus, como luz maior, desce à terra como ser humano, como homem, e se propõe a passar por tudo que ele passou para nos mostrar alguma coisa, e a gente continua vivendo a vida de Maçambará. A busca é incessante, a busca é intensa, a busca é difícil do conhecimento, mas necessária.